Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram aí pelo título e pela fotinha e tudo mais, hoje vamos falar sobre quadrinhos. Eu li 4 quadrinhos aí entre julho e agosto, bem legais, bem diferentes entre si. Foram eles o A Origem do Mundo, da Liv Stromquist, o Asa Quebrada, do Antônio Altarriba e do Kim, o Candyland, do Guilherme Caldas e do Olavo Rocha, e o Eles Estão Por Aí, da Bianca Pinheiro e do Greg Stella. São diferentes entre si, gostei das 4 leituras. E vamos lá então. Antes só eu queria pedir desculpas se vazar algum barulho, porque tá tendo obras no bairro inteiro, é a sensação que eu tenho. Eu acho que tem barulho em todos os quartos da minha casa, basicamente. Eu espero que não vaze muito o barulho das obras pra vocês, mas se passar alguma coisa eu peço desculpas desde já. Bom, vamos lá então. O A Origem do Mundo, da Liv Stromquist. O subtítulo é Uma História Cultural da Vagina ou a Vulva versus o Patriarcado. Saiu pelo Quadrinhos na CIA. A autora é sueca e a tradução foi da Kristin Lee Garrubo. Talvez seja o meu favorito de todos esses, por uma questão de conteúdo, enfim, de interesse pessoal mesmo. Basicamente o que a Liv vai fazer é falar um pouco sobre a vulva, a vagina e, enfim, sobre coisas de mulher. É quase que um manifesto, porque ela fica pessoalmente muito irritada com questões de saúde pública, com questões de educação, enfim, na maneira geral com que a gente lida com esse tema de sexualidade feminina, coisas desse tipo, e ela então vai fazer esse livro. Ela vai começar criticando, em parte, alguns homens específicos, que ela diz que são homens que se interessaram demais pela vagina, pela vulva, pelas mulheres, enfim, e que na realidade prestaram um grande desserviço por muitos anos a essas políticas públicas e essa moral e etc. Então, pessoas que falaram, por exemplo, que o clitóris não servia pra nada e que incentivavam a retirada cirúrgica do clitóris, por exemplo. Ou coisas assim. Então ela começa nessa fase, digamos, de atacar, e ela é bastante incisiva, bastante crítica, bastante forte, irônica e tal. Depois ela vai passar por vários mitos, e mitos no sentido de mitos gregos, mitos clássicos, e como a cultura antiga lidava com essa questão da sexualidade feminina. Vai mostrar várias obras de arte antigas, representações e coisas pra gente pensar um pouco sobre isso. Então ela vai trazer a voz desse tipo de representação, vai trazer a voz de autores, médicos. A ideia é fazer assim um panorama sobre o que se tem pensado sobre os órgãos sexuais femininos e as representações disso, o que isso acarreta hoje em dia, como é um tabu ainda falar sobre menstruação, por exemplo, né? Como a gente não, como sociedade, não lida bem com uma coisa extremamente natural, né? Essa coisa do porquê que toda a publicidade de produtos de higiene é voltada para coisas frescas, como se não fosse fresco, enfim, todas essas questões. E eu acho que é um livro muito necessário pra gente pensar tudo isso. É um livro que eu queria muito ter lido quando eu era mais adolescente, tipo 15, 16, 17, sei lá, anos, porque eu acho que na época teria tido um impacto maior, assim, talvez. Eu acho que teve muita coisa aqui que eu precisei aprender sozinha. Se eu tivesse ouvido, teria me facilitado muito a vida. Eu gosto muito da estrutura dela também. Como eu comentei, ela tem essa coisa de trazer muitas vozes, muitas fontes, muitas citações. E eu acho que o jeito que ela lida com isso dentro da linguagem dos quadrinhos é muito legal. Ela tem essa imagem da narradora, digamos assim. E às vezes eu acho que ela inclui muito bem, deixa eu achar um exemplo, outras fontes, ela inclui quadros, por exemplo. Eu acho que ela faz isso de um jeito muito interessante, o jeito com que ela vai construir essa narrativa é muito legal. Eu achei que ficou muito dinâmico, muito rico, assim. Então aqui, por exemplo.
E basicamente o que ela vai defender a partir dessa crítica que ela faz é uma questão de maior educação quanto a esses aspectos, uma maior naturalização, que essas coisas parem de ser tabus tão grandes na sociedade, que se tenham políticas públicas mais voltadas para a saúde da mulher, que sejam conscientes, que sejam bem feitas. Enfim, ela advoga a favor de da gente como sociedade lidar melhor com esse tipo de questão feminina, do corpo feminino, da sexualidade feminina, da saúde feminina. E eu achei um livro legal. Ela é bastante irônica, ela tem um tom bastante forte e bastante irritado em alguns momentos, que eu consigo entender de onde vem. Eu acho que é justificado, sim. E ela vai, então, dialogar muito com esses discursos que existem na sociedade, vai dialogar muito com questões que foram faladas, questões que são mitos populares e que ela tenta desmistificar um pouco. Então tem tudo isso. Eu acho que é um livro muito legal, eu acho que é um livro que tem que ser lido meio que por todo mundo, para que a gente lide melhor com esse tipo de assunto como sociedade no geral, assim. Recomendadíssimo. E bom, vamos continuar então. Outro quadrinho que também tem uma coisa de falar sobre a vida das mulheres é esse daqui, o Asa Quebrada, do Antônio Altarriba e do Kim. Então, o que acontece? O Antônio Altarriba, ele é um escritor espanhol, ver aqui, romancista, ensaísta e roteirista, e ele escreveu um quadrinho, então ele escreveu o roteiro de um quadrinho que o Kim desenhou sobre o pai dele, chamado A Arte de Voar. O pai dele é uma figura que teve ali uma vida bastante marcada pela Espanha, porque teve a Guerra Civil Espanhola e ele participou disso e tal, então era um quadrinho voltado para narrar essa história. E muitas pessoas, já na época de lançamento, o próprio Altarriba vai contar, elas se indagaram, mas e a tua mãe, né? Por que a tua mãe não aparece nessa história? Então ele faz o Asa Quebrada, que é a história da mãe. Então enquanto o pai era o que voava, a mãe era a que tinha a asa quebrada. E esse nome é muito forte, tanto metaforicamente, né? Como a pessoa que não conseguiu voar, a mulher e tal. Mas também porque a mãe dele tinha um problema no braço e ela não conseguia mexer muito, ela tinha uma limitação. Porque quando ela era criança, quando ela nasceu, a mãe faleceu, problemas do parto. E o pai dela ficou tão bravo com a situação que ele tentou matar ela, ainda bebê, como uma espécie de vingança por ela ter matado a própria mãe. E ela conseguiu ser salva, a irmã dela intercedeu ali, mas acabou quebrando o bracinho dela ainda bebê e o braço nunca cicatrizou normalmente, o que é uma história fortíssima e tristíssima já de começo, né? Então a gente tem essa mulher que nasce numa cidadezinha do interior e ela é muito marcada por uma vida de servidão, por uma vida tanto trabalhando como empregada doméstica, como voltada para casa, para o marido. Então a gente tem essa história muito, muito atrelada a essa coisa da mulher sempre como a que vem dentro da família, não como uma pessoa independente, como uma pessoa em si mesma. E ele tenta então recuperar a história da mãe dele, que ele mesmo não sabia direito. Ele vai conversar com tios, ele vai conversar com outras pessoas que podem contar um pouco mais sobre o que a mãe viveu. E essa história é um pouco deixada de lado, parece, né? Eu achei bastante impressionante a história, muito bonita, o jeito que ele narra, até essa questão desse, digamos, arrependimento de não ter conhecido tanto a mãe, essa questão de tentar recuperar a história dela depois. Então acho que tudo isso também faz parte dessa narrativa e também é muito forte, né? Afinal de contas a gente tem um cara narrando a história da mãe, né? Não é a história da mãe, é o que ele consegue montar da história da mãe. O que eu acho muito interessante, assim, é um quadrinho forte, triste, mas eu recomendo. Eu não li o outro, A Arte de Voar, fiquei com vontade, inclusive, de ler, parece que deve ser bem interessante. Enfim, é um quadrinho que eu também recomendo. Eu acho legal também o jeito que ele mescla essa questão da história de vida com o contexto público, social, político e econômico da Espanha. E o quadrinho eu diria que é um pouquinho mais tradicional, o traço eu achei muito bonito.
mas em termos de linguagem de quadrinho, eu acho que ele é um pouco mais tradicional. Um quadrinho que é quase o oposto disso é o Eles Estão Por Aí, da Bianca Pinheiro e do Greg Stella, saiu pela Todavia. Aliás, eu acho que eu não falei o tradutor do Asa Quebrada, né? Vamos ver aqui quem foi que traduziu Asa Quebrada. Marcelo Barbão. Ou indo pro Eles Estão Por Aqui, então a Bianca Pinheiro e o Greg Stella são brasileiros. A Bianca, inclusive, fez um dos quadrinhos da Graphic MSP, o da Mônica, ficou muito legal. E a Bianca é legal, eu já li algumas coisas da Bianca e ela vai indo pra estilos diferentes e tal, é uma coisa que eu acho bastante divertida. E esse quadrinho aqui é um quadrinho que me chamou a atenção principalmente pela linguagem de quadrinho, pela proposta de narrativa, pela construção de narrativa, porque ele é um quadrinho super pirado. Eu vou ler pra vocês a sinopse. Num cenário que ora reconhecemos e ora parece pertencer a outra realidade, duas criaturas caminham rumo a um lugar desconhecido. Durante essa jornada encontram certos seres envolvidos em afazeres, tarefas, angústias e dúvidas. A partir desse esqueleto enganosamente simples, Bianca Pinheiro e Greg Stella criaram um dos mais assombrosos quadrinhos brasileiros dos últimos tempos. Jogando para o ar as convenções do gênero, os autores construíram uma comédia que é dramática, um mistério que não pede respostas, um cenário que não tem lugar. Eles Estão Por Aí é um convite para uma viagem insólita, sem rumo definido e nem regras claras. Basicamente é um quadrinho meio nonsense, assim. Esses dois personagens que eles falam aqui, que estão andando, é muito curioso, aqui estão eles. E essa página até, curiosamente, eu achei que eu abri uma página legal, porque, não sei se vocês conseguem ver, mas é como se fosse um cenário só que os personagens estão aqui. Então é isso que eu falo um pouco sobre essa coisa de construção dos quadros, construção narrativa. Acho que eles brincam muito com isso e fazem isso muito bem. Esses dois personagens que estão andando, eles pra mim me lembram um pouco o Esperando Godot ao contrário, basicamente. Porque no Esperando Godot a gente tem dois caras esperando alguém chegar, e essa espera que é inútil, é sem sentido e tal. E esses dois personagens parecem estar andando sem motivo, sem nada, né? Mas pra mim foi um diálogo muito próximo, assim, de função, digamos assim. Eles estão andando, um deles parece ter um objetivo muito claro, só que a gente nunca sabe qual que é, e eles andam. E eles encontram, então, esses outros personagens que fazem também outras coisas meio absurdas que a gente não entende. E não sei, pra mim eu fiquei pensando numa metáfora dessas coisas que a gente faz durante a vida que a gente não... Sabe, essas ações, assim, meio infundadas, essas coisas, tipo o processo do Kafka e tal, que enfim. E tem outros eixos de história também, a gente tem... Esses outros personagens que eu achei muito interessantes são personagens que não têm olhos. Eles me lembraram aquele monstro do Monstros S.A., o verdinho, só que sem olhos. E a gente tem um personagem que quer sair pelo mundo pra ver, só que ele não tem olhos, né? Então essa busca pela sensação, por sentir coisas, mesmo quando você não tem acesso, que eu acho que também é uma coisa... bastante da nossa vida contemporânea, da modernidade pra cá, talvez, né, que seja uma questão maior. Também achei muito legal esse eixo da história. É muito simpático o jeito que eles vão se cruzando, o jeito que eles constroem os quadros. Então é um quadrinho assim, que não é pra gente ler buscando uma narrativa oculta, sei lá, alguma coisa assim. É um quadrinho pra gente aceitar o estranhamento, eu diria. Mas eu achei bem interessante a experiência de ler, justamente por causa dessas propostas deles, de brincar com a linguagem, de brincar com a falta de sentido e tal. É um quadrinho bem interessante, bastante diferente das últimas coisas que eu andei lendo, uma produção nacional que eu achei bem curiosa. Acho que vale a pena dar uma conferida pra quem gosta de quadrinhos. E por fim, o que eu li foi Candyland, do Guilherme Caldas e do Olavo Rocha. Daqui, esse aqui eu acho que é um quadrinho, eles receberam ajuda desses financiamentos públicos
de leis de incentivo e tal para publicar esse livro aqui. O Guilherme, se eu não me engano, mora em Curitiba e o Olavo, se eu não me engano, mora em São Paulo. Isso, o Olavo mora em São Paulo e o Guilherme em Curitiba. E eles têm uma parceria aí de bastante tempo e eles criaram essa terra chamada Candyland, onde eles ambientam várias histórias que eles constroem juntos. E aqui então a gente tem 5 dessas histórias que se passam em Candyland. Também é um universo mais pro nonsense, mas eu ainda, comparando com eles estão por aí, eu acho que é bem menos. Tem alguns personagens que aparecem mais de uma vez, mas nem sempre. E tem duas... Na verdade, tem uma historinha que eu achei muito legal e depois um personagem que aparece em várias historinhas que eu achei muito bem criado. Então, a primeira historinha, e uma história que eu gostei muito, chama Eratóstenes. Eratóstenes, acho que é assim que falam. É meio que esse escravo andando pra contar passos de um lugar pro outro. E ele tá fazendo isso a pedido de um cientista. Tem um clima de antiguidade nessa história, basicamente. Pra se medir distância, porque ele tá achando que a Terra é redonda e tal. Então é uma historinha que brinca com essa ideia da Terra plana, por exemplo. Eu achei bem divertido, assim. Em geral eu achei divertido como os dois, o Olavo e o Guilherme, meio que pegam algumas coisas da nossa sociedade, assim, e transmitem isso por meio dos quadrinhos, e fica engraçado, assim, fica uma crítica engraçada, eu acho. E o outro personagem que eu gostei bastante chama Martin. Ele aparece em mais de uma das historinhas. A primeira vez que a gente conhece ele tá sendo tatuado por um aprendiz de tatuagem, porque ele ganha dinheiro emprestando o corpo para esses alunos treinarem tatuagem. E ele faz isso porque ele precisa de grana para terminar a faculdade de engenharia à distância. E daí aqui a gente acompanha ele ganhando o diploma e indo pro primeiro trabalho. E é ótimo, é muito engraçado. É tragicômico. E ele vai se deparar, sabe, com essas questões públicas de licitação, de favorecer certas empresas que são conhecidas do cara que tá fazendo a licitação. Então eles vão brincar muito com isso e é muito engraçado, assim. E eu achei bem interessante o jeito com que eles fazem essas críticas e esses personagens são estranhos, eu achei bem legal essa parte. Então, é um quadrinho, eu acho que é um pouco difícil de definir, mas eu achei bem legal também. Eu fiquei bastante feliz de conhecer a obra deles. Bom, pessoal, é isso. Então, esses foram os 4 quadrinhos aí que eu li nos últimos tempos. Gostei bastante dos 4. Coisas bem diferentes entre si, né? E recomendo, assim, por uma questão temática, eu recomendaria mais A Origem do Mundo, porque eu acho que é um tema que a gente precisa falar mais e mais e mais. Fora o título, né? Eu acabei não falando do título, mas eu acho o título muito legal. Tem aquele quadro, ela inclusive fala sobre isso, né? E a questão de ter filhos, né? De parir e tal. Eu achei muito legal também, assim. As referências que ela traz são ótimas. Bom, pessoal, então é isso. Vou parar de falar que esse vídeo já deve estar bem comprido. Caso vocês já tenham lido alguma dessas coisas, me avisem o que vocês acharam nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham lido outros quadrinhos muito legais nos últimos tempos, também me avisem o que vocês acharam nos comentários. E quais foram e o que vocês recomendam aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, então até a próxima. Tchau, tchau.